Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que o renovo do Senhor te acompanhe neste dia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, no livro de Neemias, capítulo 1, onde o Senhor nos ensina que basta um posicionamento, basta se levantar em busca intercessão, que o Senhor pode, o Senhor quer e o Senhor muda toda a história. Vamos aprender com Neemias que não tem situação que Deus não transforma, mas o Senhor conta com você. O Senhor conta com seu posicionamento, com sua busca, com seu despertar. Aqui diz para nós assim: veio Ananim, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelos fogos. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Glória a Deus. Aqui o Senhor nos ensina com este servo que é possível viver uma transformação. É possível viver uma restauração. Situações difíceis nós vamos passar, ou um dos nossos vão passar, ou vai vir a notícia até a nós. Aqui, Neemias estava servindo ao rei da Pérsia, diante de uma situação onde a terra dele, onde o povo dele, a terra havia sido destruída, atacada. Jerusalém, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, derrubados. Aquele povo tinha sido levado cativo, prisioneiros para a Babilônia. E este servo aqui, ele nunca se esqueceu dos dele. E ele se depara com a situação de perguntar como eles estão. E a resposta é: estão em grande destruição e humilhação. E isso comoveu, isso abateu o coração deste homem. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações como a de Neemias, situações em que a situação ela não é conosco, mas ela é com os nossos. E isso vem, nos abala, nos entristece, nos paralisa, mas nós aprendemos com Neemias que este abalar, este entristecer, isso é só por um tempo. Porque este homem, ele chorou, ele sentou, ele se lamentou, mas ele buscou em Deus. A palavra do Senhor diz que ele orou. Houve um momento em que ele ficou ali, triste mesmo, chorando mesmo. Mas houve outros dias em que ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a buscar a Deus e ele foi falar com Deus. E ele fez uma oração ao Senhor. E na oração dele com o Senhor, ele falou para o Senhor: Senhor, eu reconheço que nós erramos, eu reconheço que pecamos, que falhamos diante do Senhor, mas nós nos arrependemos, nós nos pedimos perdão ao Senhor, Pai, e nos lembramos das promessas do Senhor para as nossas vidas. Existem promessas de Deus para as nossas vidas e as promessas do Senhor, elas não morreu. As promessas do Senhor, elas estão aí. Cabe você acessá-las. Cabe você fazer como Neemias fez. Falar: Senhor, eu me lembro, ó Deus, que a tua palavra diz para mim que se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos, Senhor, o Senhor nos restaura. O Senhor traz aqueles que estão esparramados, o Senhor ajunta. O Senhor nos restaura. Deus é o Deus de restauração. Deus é o Deus de cura, de perdão, de libertação. No Senhor está a resposta.
No Senhor está a direção. No Senhor está no caminho. Não há aquilo que o Senhor não transforme. Aqui em Jerusalém, aqui com este povo, a situação era triste, como a palavra do Senhor mesmo diz. A situação era doída, mas a situação estava no controle de Deus. Precisou deste servo se levantar, se dispor em orar, em jejuar, em reconhecer ao Senhor, em orar pelos teus, em clamar pelos teus e ainda pedir mais, falar, Senhor, faça-se, aqui ele diz assim, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, encontre misericórdia diante deste homem. Aqui o Senhor pede ajuda, aqui Neemias pede ajuda ao Senhor, para que quando ele fosse falar com o rei ali, ele encontrasse bondade e misericórdia e permitisse que ele ajudasse o povo dele. E assim aconteceu. Se você for ver o livro de Neemias todos, você vai ver que a restauração chegou àquele lugar, que a mudança chegou àquele lugar, que através do posicionamento deste homem, a esperança do Senhor foi renovada. Nós precisamos ajudar, mas a primeira ajuda é buscar no Senhor, buscar em oração, buscar em direção. É o Senhor quem faz, é o Senhor que tem o controle, é o Senhor que sabe do nosso final deste dia. Não somos nós, nós temos um roteiro, mas quem guia os nossos passos tem que ser o Senhor. Então que nós possamos aprender com Neemias, falar com Deus, seja qual for a situação. Eu não sei a situação que tem chegado até os seus ouvidos sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, sobre a vida de um parente seu, um amigo. Não sei qual é a situação, quais são as circunstâncias, se é saúde, se é financeiro, se é espiritual. Eu sei que o Senhor tudo pode, que o Senhor conta com você, conta com a sua oração, conta com a nossa intercessão, em nome de Jesus. Às vezes de nós temos aquele intento de sair correndo, tentando resolver alguma coisa, mas nós precisamos aprender na palavra do Senhor, que nós precisamos parar, entender a situação e falar com aquele que sabe todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que trará a direção certa para as nossas vidas. Lembre-se, Jerusalém estava totalmente destruída. Os muros estavam destruídos, estavam sem proteção. Haviam passado uma devastação ali sobre aquele lugar. O povo distribuído, o povo levado como prisioneiro. Mas Deus é um Deus que restaura. Quando nós voltamos o nosso olho, voltamos o nosso entendimento, enxergamos os nossos erros, nos arrependemos diante do Senhor em oração, o Senhor nos socorre. O Senhor muda toda a história. Creia nisso, em nome de Jesus. Confie no Senhor, busque no Senhor a direção para a sua vida e para os teus, porque do Senhor virá a direção e do Senhor virá a força e a ajuda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus, nesta manhã. Te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, através da Tua poderosa palavra, Pai. Nos ensinado, Senhor, a nos achegarmos ao Senhor, a depositarmos no Senhor, Pai, a nossa confiança, a nossa dependência. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu não sei, Senhor, qual é a situação, Pai, que tem chegado até a casa do Teu povo, mas eu sei, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Senhor, voltar os nossos olhos, voltar o nosso entendimento ao Senhor. Pai, somos criaturas do Senhor, Pai. Somos filhos do Senhor. Todo esse controle, toda a direção está no Senhor. Em nome de Jesus, traga entendimento, Pai, a cada um de nós, que no Senhor tem jeito. Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que traz uma nova história, Tu és um Deus que resgata, que cura, que liberta, que salva. Pai, em nome de Jesus, que possamos nos atentar, Senhor, à Tua palavra,
Que possamos nos apegar à Tua palavra, Senhor, e nos render a ela, Deus. É o que eu te peço nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha falar, Senhor, em cada coração, em cada entendimento, Pai, através desta palavra, Senhor, que o Senhor faz. Basta que nós nos posicionamos, ou buscamos o Senhor em oração, buscamos o Senhor por direção, por súplica. Jesus, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus, meu Deus, e Te agradecemos, Pai, pela essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.